Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Bom dia. Paulo Vitor tá diferente hoje. Tá melhor, viu? Ele vai ficar com ciúme quando eu falar isso. Emagreci 20 quilos. Pessoal, dando início a mais um Aperte o Power. Aperte o Power volume 9, como diria Xande de Avião. Lá no comecinho, nos momentos iniciais do Aviões do Forró. Chegamos ao nosso nono Aperte o Power. A gente já falou de tanta coisa, pessoal. Já falou de cultura, já falou de negócio, já falou de missão, valores, falou da diferença de fluxo de caixa, de caixa para competência, das armadilhas do empresário. Tanta coisa bacana já se passou. E a gente quer falar hoje de um tema bem específico, bem direcionado, que começa a se falar de. Tá dizendo que tá com eco, tá? Só alguém que tiver com um retorno aí. Que é primordial, depois de a gente definir o nosso último Aperte o Pau, a gente falou muito de visão, muito de como definir o futuro do seu negócio, muito de definir o que se espera para o seu negócio. E hoje a gente queria trazer um tema bem específico, bem bacana, pessoal, para falar de expansão, falar exatamente de franquias. Por isso chegamos até esse Aperte o Power. Fazendo uma rápida recapitulação, para você que está nos assistindo pela primeira vez, esse já é o nono. O Aperte o Power é uma programação de conteúdos semanais da PWR Gestão, a empresa destes sócios que vos fala nesta noite de hoje. A gente atua no mercado, pessoal, desde 2013, tem atuação em mais de 20 estados do país, em mais de 100 projetos simultaneamente. E a gente tinha um desejo muito forte de trazer conteúdos de gestão de forma mais estruturada, de forma prática, de forma aplicável, de uma forma que você não vê na academia, de uma forma que você não vê nas melhores faculdades, porque é o que acontece no dia a dia, na gestão, no que a gente vê nas empresas. Então, o que a gente vê acontecendo no dia a dia, em todos esses projetos que a gente roda, a gente traz para vocês numa linguagem super simples, super adaptável e principalmente super aplicável para o seu negócio. Dudu, por favor, termine de se apresentar, meu amigo. Bom dia, galera. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. É muito bacana, depois do no nono encontro aí, eu poder aparecer, compartilhar um pouquinho da nossa experiência com esse tema mais específico sobre franquia. Fiquei muito entusiasmado quando o Wilson falou que ia colocar na programação dos conteúdos semanais uma pauta para a gente falar sobre esse modelo de negócio, que para mim é um modelo de negócio muito relevante para quem quer expandir, para quem quer se estruturar, para quem quer alcançar uma maior penetração no mercado. Eu tenho uma experiência bacana quando se trata de franquias, sempre tive um perfil empreendedor. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria lá atrás, quando eu fiz 8 anos, comecei a trabalhar com consultoria, eu sempre pensei em empreender nesse ramo em paralelo. Desde aquela época, participei de uma série de roadshows de franquias pelo Brasil afora, buscando, pegando, prospectando boas oportunidades. Tive uma experiência de ser franqueado de marca, tive experiência de ser franqueador de marca, montamos negócio do zero que transformamos em franquias. Hoje, na PWR, a gente tem no nosso portfólio de projetos uma série de empresas que a gente estruturou como franquia, ou que a gente expandiu como franquia, ou que a gente mudou o negócio que era franquia, a gente via que não tinha muita a aplicabilidade daquele business ser franquia e a gente trouxe para outro modelo de negócio, porque franquia não é só expandir por expandir através de franquia. Você tem que ter uma proposta de valor voltada para isso, você tem que ter um nível de back-office de gestão que permita, seu posicionamento estratégico tem que estar em consonância com isso. Então, tem uma série de coisas que devam ser avaliadas quando se trata de expandir ou não pelo modelo de negócio de franquias. E a ideia daqui de hoje, nessa uma horinha que a gente vai ter, é compartilhar um pouco da experiência, falar um pouco sobre o que a gente entende como sendo ponto de atenção quando você quer expandir o seu negócio pelo modelo de franquias, o que deva ser considerado, o que não deva ser considerado. E aqui estou com o Wilson para tocar e dizer como queira fazer esse momento. E o chat está aberto aqui, quem quiser perguntar. A dúvida se tiver, se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente responde outro dia. No que a gente não souber, me dá 5 minutos. Então, pessoal, lembrando, tá? Como eu já falei, o Aperte o Power são esses conteúdos semanais de gestão que são disponibilizados no nosso YouTube somente por 3 semanas. Então, esse vídeo que você está vendo hoje só vai ficar disponível por 3 semanas. Depois ele é deletado, ele some da rede. Você não vai mais ter acesso. Se quer ver os 2 últimos, ainda estão no ar, mas corre porque fica por tempo limitado. Lembrando que isso daí, Dudu, é um sonho que eu sempre tive, né? Que a moda é ser youtuber.
Se você está vendo esse vídeo, deixa seu joinha aqui embaixo. O marketing odeia quando eu falo joinha. O meu sonho é botar o arrasta para cima. Depois a gente vai resolver isso daí, Dudu. Tá fácil, então, esse teu sonho. Deixa o teu joinha e compartilha, pessoal, esse vídeo com quem você acha que merece saber mais de gestão, com quem quer crescer, quer expandir o seu negócio. Conta com a gente nessa programação desse Aperte o Power, que tem sido, de fato, um grande gestor massivo de transformação, de capacitação de gestores, de empresários e empreendedores. Tá? Lembrando que temos também nosso canal no Telegram, que está no link da nossa bio da PWR. Você entra lá, vai ter acesso ao nosso canal do Telegram, nosso grupo, onde disponibilizamos conteúdos exclusivos, onde a gente disponibiliza esse material que é passado aqui para vocês também, vai para esse grupo em específico, só eles recebem, então não deixa de entrar. Sem mais delongas, vamos ao nosso assunto de hoje. E esse assunto, pessoal, ele vem justamente de um desejo, coloca o slide na tela, por favor, vem de um desejo da gente poder falar de modelos de crescimento, de formas de crescimento. Muitos empresários nos procuram, né, Dudu, e falam assim, cara, eu quero crescer, mas não sei como, meu negócio já atingiu um platô, já atingiu um teto de crescimento, eu quero crescer, mas não tenho capital, eu quero crescer, mas não tenho gestão para gerir muitas lojas, e aí a gente começa a estressar isso nas visões, nos planejamentos estratégicos do dia a dia que a gente acompanha. Então, pensando nessa dor específica de querer crescer e não saber como, é importante primeiro deixar claro quais são os modelos de expansão que estão disponíveis a serem trabalhados. Eu posso ter a expansão própria, por exemplo, eu e o Eduardo atendemos uma rede de lojas que o modelo de expansão é próprio, é um modelo de expansão que ele tem controle total da gestão, que ele também tem 100% do capital dele investido nesse negócio, porque ele cresce por meio de lojas próprias, ele não deseja franquear, ele não deseja ter um sócio operador, então ele deseja tocar aquela operação como ele acha que deve ser tocado. E é um modelo que, por natureza, ele não tem muita aplicabilidade para o modelo de negócio de franquias. Ah, Eduardo, por quê? Porque esse é um modelo, está num segmento específico de móveis e eletro, no qual as margens são muito apertadas. Então, uma primeira dica para quem quer expandir seu negócio através do modelo de franquias. Seu negócio tem que ter margem para expandir através desse meio. Por quê? Porque a remuneração para a franqueadora, para a marca, quando ela vai expandir por franquias, é através de royalties, é através de fundo de promoção, royalties sobre vendas ou royalties sobre nota de fiscal de compra. Então a gente só consegue fazer isso e ter esse atravessador se a empresa tiver margem para isso. Esse cliente específico, tanto ele sente um modelo mais seguro, investir, crescer com loja própria, como o negócio não tem por natureza própria margem suficiente para colocar mais um interessado nessa cadeia de valor. Você também pode crescer, pessoal, por um modelo de licenciamento, ou seja, você licencia a sua marca para que ela cresça. A gente tem clubes de futebol aqui no Nordeste que têm utilizado dessa estratégia para crescer mais fortemente, para trazer novas fontes de receita, que você cresce pela marca, você cresce por novos segmentos, por novos canais de venda, que o licenciamento te permite crescer. Então, hoje você vê clube de futebol com marca de vinho, marca de cerveja, marca de roupa social. A gente tem cliente também no segmento, no ramo de alimentação. Clientes que, quando chegaram, a gente entendia, achava que era franquia, mas a gente viu que, na verdade, não era franquia, funcionava como modelo de licenciamento. Acho que mais na frente a gente pode falar um pouco sobre esse modelo. Eu sempre gosto de falar o que diferencia um modelo de licenciamento para um modelo de franquia. Normalmente, o modelo de licenciamento, existe uma concessão de marca e existe menos direitos e haveres entre as partes. Então, eu sou licenciado para ter uma marca e, a partir desse licenciamento, eu consigo operar e ter um nível de liberdade maior. É um modelo um pouco delicado, porque, a depender do negócio, o cliente, o consumidor final, ele muitas vezes não sabe diferenciar o que é uma franquia e o que é um licenciamento. E muitas vezes o licenciamento faz com que o proprietário daquele licenciamento em determinada região, ele toca realmente como ele acha que é melhor o negócio dele. E para o cliente que está vendo, às vezes ele não entende a diferença, porque que a loja A funciona de uma forma, porque que a loja B funciona de outra, porque que a loja C tem outro modelo de precificação, e às vezes fica um pouco confuso na cabeça do cliente. Mas, a depender do negócio, é também um excelente modelo de expansão. Perfeito. Temos a nossa estrela de hoje, a expansão por franquias, que eu não vou me alongar, porque a gente vai falar dela pelos próximos 40, 50 minutinhos, e a expansão por investidor. Ou seja, que é quando você busca o investidor para o seu negócio crescer.
é um modelo que muita gente se incomoda, né, Eduardo? Porque quando você traz o investidor, normalmente esse cara tem um nível de gestão mais alto, ele passa a exigir, e o empresário ainda tem aquilo de não querer ser empregado de algo que ele fundou, né? Eu não quero ter essa visão de ser empregado, de prestar contas para investidor. A gente já teve cliente que teve investidor batendo na porta e ele decidiu não vender a participação por um plano de gestão agressivo, que ele não queria abrir mão da liberdade, da autonomia que ele tinha. E dois, é um modelo que se você não tiver caixa, se você não tiver capital para acompanhar o investidor, você pode acabar sendo diluído e ter sérios problemas se não tiver acompanhamento jurídico efetivo e necessário para rodar esse modelo de operação. Com certeza. E do que a gente quer falar com vocês hoje, pessoal, é exatamente da expansão por franquias. É um modelo que a gente acredita demais. Muita gente ainda se pergunta, ainda vale investir em franquia, Dudu? Ainda vale ser franqueado? Ainda vale ser franqueador? E é bacana a gente ter esses dois nortes, né? Porque é um modelo que é muito buscado por quem quer empreender, para ser franqueado. Então, o cara quer empreender, ele busca uma franquia porque ele entende que vai ter um know-how, ele vai ter um apoio. Muitas vezes o cara tem grana e busca franquia para investir, busca franquias de marcas diferentes para investir. E por outro lado, a gente tem o franqueador, que a gente vai explicar também, pessoal, mas a gente vai mostrar por que franquear. O que você pode ter no seu negócio que vai te trazer esse desejo, essa vontade de franquear. Se seu negócio é franqueável ou não, muita gente chega, às vezes se dói, né? Você já teve que dizer não para algumas pessoas, Dudu? Semana passada mesmo, assim, acho que é bacana a gente falar um pouco dos casos práticos, do que acontece, porque aqui não é academia, como o Wilson falou, aqui não é faculdade, aqui é na prática, e todo mundo aqui vem de uma teoria, todo mundo aqui vem de um conhecimento pregresso aí, teórico, mas a prática no dia a dia que mostra pra gente como as coisas são. Eu estava com um consultor nosso na semana passada, fazendo a prospecção de um cliente, e ele queria franquear o negócio. Ele tinha visto um conteúdo, sabia que a gente trabalhava, que a gente estruturava franquias, e ele pediu uma reunião com a gente para passar a ideia dele. E depois de uma hora e meia mais ou menos de reunião, a gente mostrou que, assim, ele não nos convenceu de que o negócio dele dá para transformar numa franquia. Isso é um ponto importante, porque quem quer franquear, o primeiro passo, você tem que saber, como franqueador, na ponta da língua, por que seu negócio é franqueável. A sua proposta de valor, ela é diferenciada? Você tem algum segredo industrial? Você tem algo que na cadeia, através do modelo de expandir por franquias, você vai conseguir reter aquilo com você? Você tem resultado histórico que comprove isso? Tem uma série de coisas que a gente tem que ter muito cuidado de rumar ou não por esse modelo de negócio, que ele pode dividir totalmente de dar certo ser uma franquia que vai conquistar o Brasil afora, ou vai ser um modelo que vai dar errado, e nesse modelo que vai dar errado, às vezes você tem um franqueado do outro lado que está apostando dinheiro de uma vida, vende uma casa, já vi isso acontecer, vende um carro, vende o que for para botar um negócio que dá errado, aí ele perde o dinheiro, e depois fica com todas as dívidas, todas as broncas que aquele negócio que deu errado incorreu. Perfeito. E aí, pessoal, por que franquias, né, Eduardo? Já entrando nesse mote, como a gente falou, muita gente quer crescer, não sabe como crescer. Quando entende os modelos de crescimento, seja por gestão própria, por licenciamento, por investidor ou por franquias, o cara ainda fica na dúvida. Mas o que é um principal balizador? Ou primeiro, quais são os principais segmentos que tu indicaria franquia? Dá pra gente indicar por segmento? Algo do tipo? Porque tu falou da margem, do ponto de equilíbrio, etc. Produtos com uma margem mais alta. Mas por segmento, é possível falar ou não? Eu acredito assim, que tem alguns segmentos que, historicamente falando, são mais populares de se franquear. Empresas do ramo de alimentação, de uma maneira geral, como a alimentação trabalha com receita, trabalha com padronização de produtos, e trabalha no nicho que todo mundo é cliente, né? Todo mundo come, todo mundo sai, todo mundo gasta dinheiro com isso. Normalmente é um segmento de mercado, a indústria de alimentação, que é mais fácil franquear, digamos assim. Indústrias mais voltadas para a prestação de serviços especializados também é bacana. Então, às vezes você tem uma clínica que tem um procedimento, uma coisa diferenciada, que você tem uma patente, alguma coisa do tipo, você tem uma metodologia de aplicação. O Kumon, por exemplo, Kumon é a maior franquia do mundo, até onde eu me recorde, porque ele tem um modelo de ensino
voltado para isso. Então, assim, no ramo de prestação de serviços especializados, no ramo de alimentação são alguns que se destacam. Roupa é um pouco mais difícil, porque às vezes roupa você tem um pouco menos de margem. Então, já vi, por exemplo, rede de grandes marcas que funcionavam como franquia, mas no que elas funcionavam como franquia, elas estavam ficando sem competitividade em preço. Então, quando ela fazia pesquisa de mercado e comparava com concorrentes direto, ela viu que o preço médio dela estava acima da concorrência. E por que aquilo estava acontecendo? Porque ela estava tendo 2 estágios de precificação. A franqueadora precificava para o franqueado e o franqueado fazia o markup para o consumidor final. E às vezes nisso, na ponta final, ela estava ficando sem competitividade. Então ela teve que fazer a engenharia reversa para mudar o modelo de negócio e deixar de ser franquia para começar a operar como loja própria. Por que isso acontece? Porque trabalhava no segmento de margens um pouco mais apertadas, que não tinha muito espaço para brincadeira, né? E aí, Dudu, a gente até enumerou 4 fatores que são diferenciais para quem quer expandir para esse modelo, né? A gente também vai falar do que pode dar errado, mas é bacana também falar do o que pode te levar a estar inclinado a expandir por franquias. O primeiro ponto é essa questão da expansão e da penetração do mercado, de você ter um nível de expansão maior, de uma maior penetração do mercado. E talvez, me corrija se eu estiver errado, seja a parte que mais seduz o empreendedor, né? Que, cara, eu vou crescer rápido, meu negócio vai estar em São Paulo, vai estar no Rio, vai estar Brasil afora, mundo afora, de uma maneira mais escalável. É verdade e, ao mesmo tempo, é um mito, né? Que tem que ter um cuidado. Isso. Assim, não existe empresário que ou não queira resolver um problema grande ou não queira expandir muito. Todo mundo, todo empresário, todo empreendedor, todo profissional que toca o seu negócio sempre quer isso. Ou tem um problema muito grande para resolver, ou quer crescer, quer expandir de uma maneira sustentável e, a princípio, de uma maneira organizada. E, para quem tem um bom modelo de negócio, para quem tem boa gestão, o que é gargalo para crescimento? É capital para investir. Às vezes tem cliente que tem um ótimo negócio, mas falta recurso. Para montar uma loja é 1 milhão, para montar 10 são 10 milhões. Tem que ficar reinvestindo ao longo do tempo no negócio. Então capital é gargalo para expansão. E fora outros gargalos de administração, de lojas em outras regiões. E o modelo de franquia é um modelo muito bacana, porque tanto ele permite uma expansão mais rápida, como permite uma penetração de mercado mais consistente. Então, esse primeiro ponto da expansão produzir isso, ela tem relação direta com o segundo ponto, que ao passo que a gente vai expandindo, que a gente vai aumentando a penetração de mercado, e quando eu falo isso, eu estou falando numa visão de varejo, né? E varejo, de maneira geral, é territorialista, é cultura de expansão realmente. Quanto mais PDVs eu tiver, quanto mais pontos de venda, quanto mais eu tiver em mercados que até então não estava, eu vou ganhando cliente, eu vou ganhando share e eu vou ganhando credibilidade, né? Que tem relação com o ponto 2. Você chega num shopping no interior do Rio Grande do Norte. Aí você vai lá, você vai ver 6 operações de alimentação. 5 você não conhece e você vê um Bob's. 6 você não conhece, mas você vê um Subway. Você tem a tendência natural, o ser humano ele é muito voltado para escolher aquilo que ele conhece, né? A gente tem muito medo do desconhecido. Então, quando eu chego e eu vejo uma franquia que eu conheço, eu tenho mais possibilidade de que minha afeição seja para que eu consumir naquele produto, né? Eu vou a uma loja que tem uma ótica que eu não conheço e tem uma ótica que eu conheço, eu tenho a tendência de ir naquela que eu conheço. Então, ao passo que a gente vai expandindo e que a gente vai proporcionando uma maior penetração de mercado, consequentemente, a gente vai trazendo mais credibilidade para a marca. Mas isso está relacionado diretamente a um ponto que o Wilson muito bem colocou, que é, se isso der errado, e a velocidade que eu vou abrindo, eu vou fechando, eu vou perdendo essa credibilidade, né? Quem aqui não já pensou em marcas que essa marca tinha tantas lojas, agora não tem tantas, elas estão caindo. Conforme a velocidade do crescimento, a velocidade do decrescimento, da involução, também vira essa credibilidade, né? A marca acaba caindo em descrédito. Total. E é um cuidado que a gente quer que vocês tenham, pessoal, com esse mundo de franquias, que ele é um mundo que seduz,
Porque tudo que a gente está falando aqui, por que franquias, parece que é muito fácil de fazer, que é um instalar de dedos para você crescer e ter um puta negócio com 1000 lojas da noite para o dia. Mas a realidade ela é um pouquinho diferente, a gente vai mostrar isso para vocês. Mas antes de falar das coisas pesadas, vamos falar das boas. Isso. É um modelo também muito factível, né, Dudu? Muito acessível para quem tem um bom modelo de negócio. O que pode acontecer? Pô, o cara tem uma boa unidade de negócio, uma loja 01 muito boa, mas ele não consegue gerar capital para abrir uma segunda unidade, uma segunda loja, por N fatores, por não querer correr o risco de abrir uma segunda loja. E a franquia ela traz esse poder de reduzir a dependência do capital próprio para o crescimento, né? Isso. Reduzir ou quase anular. Isso, exatamente. Quando a gente franqueia o negócio, a gente está colocando na mão de outro a capacidade de investimento para aportar naquilo. Proporcionalmente eu vou ter uma margem menor, né? Se uma loja própria eu teria uma margem líquida aí de 15% a 18%, e numa franquia eu vou cobrar 7% de royalties, esses 10, 12 pontos percentuais de royalties a menor de margem líquida que a gente vai ter, ele em consequência de eu demandar menos CAPEX, menos investimento próprio para viabilizar. Então, se com capital próprio eu consigo abrir 2 lojas por ano, às vezes por franquia eu consigo abrir 10. Agora a matemática não é perfeita no sentido que, então eu vou apertar um botão, eu vou transformar meu negócio em franquia, com isso eu não vou tirar dinheiro do bolso, a loja vai dar certo, eu vou receber a taxa de franquia, vou receber royalties, fundo de promoção, e com isso eu vou viver na Tailândia e vai dar tudo certo. Na prática não é assim, mas com certeza um ponto que faz sentido para quem tem um bom modelo de negócio, para quem tem uma proposta de valor clara, para quem tem um modelo de operação consolidado e para quem tem margem para trabalhar, com certeza, escolhendo pelo modelo de franquia, você demanda menos capital próprio. E se demanda menos capital próprio, você consegue escalar mais o crescimento do seu negócio. E nessa escalabilidade, né, Dudu, entra justamente o quarto ponto, que é você reduzir a sua dependência não do capital, mas da sua gestão na ponta. Você não é mais o operador que vai garantir aquele processo na ponta, né? O franqueado ele passa a assumir isso, e franquias que a gente atende, é sócio, inclusive, tem uma estrutura muito enxuta na franqueadora de pessoas. Então é mais um ponto positivo, um diferencial e um puta desafio de conseguir franqueados com perfil de dono do negócio e não somente de investidor, porque tem uma chave aí que muitas vezes o franqueado quer a franquia para ser uma segunda renda, muitas vezes é um cara que tem um concurso público, tem uma boa remuneração e vê na franquia uma possibilidade de investimento, de uma segunda forma de monetização e acaba não priorizando. E é um erro muito comum do franqueado achar que a franquia não vai dar trabalho, não vai existir dele um perfil de empresário, e do franqueador de se deixar seduzir, deixar que o cara abra porque visa a taxa de royalty, visa a taxa de franquia, visa os royalties e acaba abrindo mão da qualidade, como você falou, cresce rápido e acaba decrescendo na mesma velocidade. Com certeza. Uma vantagem alinhada à maior capacidade de expansão, penetração de mercado, aumento de credibilidade e menor necessidade de capital próprio está relacionado que franqueado é um gerente de luxo. Então, o franqueado ele está à frente da operação, ele toca, ele tem que ser barriga de balcão, a depender do modelo de negócio, mas, em tese, toda unidade franqueada, eu tenho um franqueado diretamente responsável que vai tocar e vai ser responsável por aquela operação. Até porque em plano de negócio, tudo é lindo, tudo tem que ser muito bem calculado e detalhado. Agora, no dia a dia, para quem empreende, para quem é empresário, para quem é franqueado, para quem é franqueador, sabe que na prática, no dia a dia, existe uma série de problemas, existe uma série de dificuldades que devam ser bem tratadas. E quando a gente vai para o modelo de negócio de franquia, se eu tenho uns 80 lojas, eu tenho um batalhão de 80 franqueados que estão à frente daquele negócio e estão fazendo ele acontecer, atendendo o cliente, resolvendo bronca, fazendo devolução de produto quando necessário, resolvendo conflito, convertendo venda daquele cliente que desistiu de comprar de última hora, uma série de coisas que acontece. Então, ter esse franqueado à frente do negócio é uma grande vantagem para esse modelo. E quando a gente vai para isso, Wilson, com uma coisa bacana que você falou, existem políticas e políticas de franquia. Tem franquia que não permite que o franqueado tenha mais de uma operação. Tem franquia que não permite que ele tenha que ter integridade, participação integral no negócio. Ele não pode trabalhar part-time.
Tem franquia já que permite, já vi franquia que limita, você pode ter até 3 unidades próprias e você não pode ter nenhuma do mesmo segmento. Então, quando você for estruturar, você tem que entender o que o seu negócio exige do dia a dia de operação, se eu preciso de uma pessoa full, se eu posso ter. No começo eu sei que pesa um pouco mais, mas depois uma pessoa para trabalhar pelo menos 4 horas por dia. É muito importante para que esse franqueado não perca esse estigma de que ele realmente tem que ser um gerente que vai estar na operação. E gerente de franquia é para resolver problema quando aparecer e garantir que o cliente saia satisfeito e volte depois. Perfeito. E por outro lado, o que pode dar errado, né, Dudu? Primeiro, esse é um erro, talvez um dos mais clássicos, que é não estruturar o básico antes de franquear. E isso acaba sendo um revólver que se volta para a sua cabeça, que o cara pensa que franquear, e a gente tem casos práticos que a gente já observou isso acontecer, o cara não tem um manual de franquia, não se preparou, não estruturou os processos, confiou que era só vender, cobra a taxa de franquia, depois cobra os royalties e vai dar certo. O cara pensa que indo para dentro da operação do franqueado vai fazer funcionar, e isso se volta contra ele, né? É um absurdo. Aqui em Fortaleza nós temos um case de um cara que começou como franqueado, não teve suporte pela bagunça que era a franquia na época, saiu da franquia, manteve o mesmo ponto, com uma estrutura muito similar, depois ele foi para um ponto muito próximo do franqueador, e o franqueador, pouco tempo depois, quebrou num ponto extremamente tradicional de Fortaleza, né? Olha como não ter estruturado o básico antes de franquear se voltou contra o cara em questão de 3, 4 anos. Isso. Uma coisa que a gente não pode subestimar. Não podemos subestimar a organização básica de uma franquia. Um modelo de negócio não é porque, se você é o franqueador, deu certo com você, que é empreendedor, que entende do negócio, que dedica 24 horas por dia, que colocou seu dinheirinho suado e fez dar certo porque você está naquele dia a dia, não é garantia que um terceiro que acredita que o seu negócio é uma franquia estruturada, que não vai dedicar 24 horas por dia, às vezes o dinheiro dele vale menos do que o seu dinheiro, que ele vai conseguir resolver todos os problemas e vai fazer com que a segunda, a terceira, a quarta unidade tenham o mesmo sucesso das primeiras unidades ou das unidades que são tocadas pelo franqueador. Então, o primeiro ponto, tem que estruturar o básico. Tem que ter um manual de processo, a empresa tem que entender como é que funciona no tocante o operações, tem que ter um manual básico de administrativo e financeiro, ela tem que ter uma linha de trabalho de marketing, ela tem que ter um padrão de atendimento. Ficha técnica básico, de alimentação, né? Ficha técnica, se for alimentação, manual de padrão de atendimento, quando tiver atendimento direto para cliente, uma estrutura de relatórios que devam ser analisados diário, semanal ou mensalmente, e estruturar esse básico, pessoal. Muitas franqueadoras subestimam, a gente não pode cometer esse erro, porque o franqueado do outro lado espera, na verdade, que a gente tenha isso. E o que eu já vi de negócio que expandiu como franquia, e não tinha um manual, não fez um estudo de franqueabilidade, não fez uma organização básica e simplesmente franqueou por franquear, que tem relação direta com o próximo ponto que a gente vai colocar na tela, isso acontece muito. Então, o primeiro passo não vamos expandir se a gente não estruturar o básico. Beleza? E não caia na armadilha, pessoal, falando de exemplos positivos também, tem cliente parceiro nosso que já tinha mais de 70 pedidos de unidades de franquia, de gente querendo colocar a franquia do negócio dele, e ele não abriu enquanto não estruturou 100% o modelo de franquias dele. Então, isso mostra a maturidade e o saber esperar para crescer correto. Com certeza. E, nesse primeiro passo de não deixar de estruturar o básico para franquear, um segundo passo que as empresas erram muito é um crescimento não planejado, é um crescimento por espasmos. Eu sei que parece romântico um consultor estar falando que não cresça por crescer, cresça organizado, faça um planejamento disso. Eu sei que é lindo falar isso na teoria, mas na prática, da nossa vivência, eu garanto, isso faz a diferença. Não abra na região tal, porque você tem um amigo, um familiar, que muitas vezes as primeiras unidades de franquias dependem muito do friendly franchise, que são aqueles as primeiras pessoas que têm contato com a marca, que lhe conhecem, que acreditam no seu negócio e pensam, tu tá em Fortaleza? Eu sou de Aracaju, Sergipe, vamos para lá? E eu vou abrir lá em Aracaju só porque meu tio tá lá e ele vai tocar a operação. Eu não sei, sem saber
se Aracaju consegue acomodar meu produto, se tem demanda, como é que vai funcionar a cadeia logística. Já vi modelo dar errado, porque foi abrir em São Paulo e não calculou bem frete, e quando foi abrir depois viu que não tinha margem para bancar o frete. Então tem uma série de coisas a serem consideradas que isso faz muita diferença na prática. Então, não vamos cair, uma coisa muito bacana que o Wilson falou, da gente cair naquele gostinho, é muito tentador a gente expandir, né? Batendo na porta, ei, eu quero comprar a tua franquia. Não faz isso por espasmo, porque você vai fazer e você, num curto espaço de tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você vai ter um crescimento grande, sua conta bancária vai encher, mas no médio prazo, 1 ano e meio, 2 anos, você pode ter uma série de problemas. Às vezes é melhor apertar um pouco o freio de mão, organizar mais o back-office, deixar um pouco mais claro a proposta de valor e fazer um planejamento que faça sinergia. Muitas vezes eu vejo, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para o Sul, é porque lá que as coisas acontecem. E às vezes é um modelo de negócio que faz muito mais sentido conquistar o Nordeste, que é uma região de interesse. Então a gente tem que entender que São Paulo, por exemplo, é um mercado que muitas vezes você é só mais um. Então tem que ter um planejamento muito bem embasado em relação a isso para não ser esse espasmo. Perfeito. E aí vem mais um ponto que é pecar na escolha do franqueado, né? O cara começa a flexibilizar a regra. É muito parecido com quando você quer contratar os melhores talentos para sua empresa. O cara é um excelente técnico, manja muito, tem uma puta experiência, mas não é alinhado à sua cultura. E esse mesmo raciocínio da cultura que a gente tanto bateu, pessoal, vale para o seu colaborador, para o membro da sua equipe, vale para o seu parceiro de negócio e não vai ser diferente, vai valer para o seu franqueado. E esse é um desafio gigante, né, Dudu? Conseguir encontrar gente alinhada que vibre pelo seu negócio como você vibra também. Eu vou contar um exemplo hipotético que é uma das coisas mais comuns de acontecer em franquia. Eu sou um franqueador, eu sou empreendedor, eu monto um negócio, dá certo, casa cheia, recorde de faturamento mês após mês, filha de espera, aí eu vou ter um primo, um tio que, cara, esse negócio é muito bom, eu quero ser teu franqueado. Aí, pô, bacana, vamos lá, primo, vamos lá, tio. Onde é que tu quer montar? Quero local tal. Olha, mas é a primeira unidade, a gente não tem muito manual, a gente não tem muita organização. Aí, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Aí ali, no começo, todo mundo, assim, é só casamento, né? Então, assim, é um bom casamento, são só flores. E depois, quando vai montar, o começo bomba, aí depois começa a aparecer os problemas, aí o primo começa a reclamar, cara, tu não tem uma organização mínima, tu não faz suporte, eu tô pagando royalties, eu não tô vendo nada de retorno, os problemas começam a acontecer. E uma das principais dicas que eu posso dar, por experiência própria, e o que eu vejo no dia a dia trabalhando com franquia. Errar na escolha do franqueado é gerar um problema para o médio prazo que muito possivelmente você não vai conseguir resolver. Então, é um casamento difícil e é uma relação difícil, porque o franqueador, ele tem 2 clientes. Ele tem o franqueado dele, que é o cliente dele, e ele tem o cliente do cliente dele, que é o consumidor final. Então, pessoal, essa relação, ela é um pouco mais complexa. Ela é um pouco mais difícil, porque vai ter muita coisa que você, como franqueador, você vai ter que ensinar, preparar, catequizar o seu franqueado, que ele vai ter que fazer A mais B, que vai ser igual a C, e ele vai ter que entregar isso para o cliente final. E muitas vezes, por não ter um fit cultural, por não ter um alinhamento, por ele não aceitar, ele não entender que ele é franqueado, às vezes o franqueado quer discutir coisas que cabe à franquia, quer discutir brand, quer discutir posicionamento. O franqueado tem que entender que isso é a posição do franqueador. O franqueador tem que estar bem assessorado a isso. Ele tem que ter uma consultoria de gestão, ele tem que ter uma pesquisa de mercado que paute as decisões dele, e às vezes o franqueado não entende e vai querer degladiar para que as coisas sejam conforme ele acha, porque ele vai dizer, mas porque minha região aqui é o que entendo. Então é um cuidado muito grande que tem que ter, que a gente não pode pecar no franqueado. Claro que a gente só conhece as pessoas depois que a gente se relaciona mais, né? Casamento, sociedade, relação profissional, tudo é assim, mas o máximo que você puder definir características que tenham um perfil de habilidade, conhecimento, de característica, isso faz diferença. Eu já vi, por exemplo, modelos de franquias que só queria franqueados que já tivessem pelo menos 10 anos como executivo
de grandes empresas, porque normalmente são pessoas que já fizeram um patrimônio, já tem um pezinho de meia, são pessoas que são acostumadas a trabalhar com gestão, são acostumadas a trabalhar com governança, são pessoas que entendem que a gestão funciona bem na prática. Então, faz muita diferença. O que a gente vê por aí de franqueado que dá errado, de franquia que dá errado porque o franqueado não foi bem escolhido, o franqueador não gerenciou bem o negócio, pessoal, isso acontece a rodo. É um erro gigantesco que a gente tem que ter cuidado para não cometer. E dentro desse erro ter cuidado para não ser intransigente, né, Dudu? Porque fala assim, ó, a estratégia é top-down, é do franqueador para o franqueado. Mas o cara não pode perder também o ouvido e o tato de receber também feedback do franqueado. O cara tá na ponta, com certeza ele tem feedbacks riquíssimos para passar da operação, do modelo de operação, do que funcionou ou não, do marketing. Então tem que ter esse bate-bola para se entender o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. E dois, tu falou uma coisa muito bacana, que é a seguinte: eu tenho que gerenciar, eu tenho 2 clientes quando eu sou franqueador, o meu franqueado e o cliente do meu franqueado. Mas, amigo, na boa, no final das contas, se der alguma coisa errada nessa franquia, nessa operação, ele não quer saber que é o franqueado, ele vai na tua marca. É no Instagram principal que ele vai descer o pau, descer a lenha porque foi mal atendido, porque encontrou um produto de má qualidade, porque a operação falhou com ele. Então, assim, no final das contas, volta para aquilo que a gente falou, da sua marca que está em xeque, sua história está em xeque. E falando um pouco de cases positivos em relação a isso, a gente tem no Brasil a Chili Beans, que é do Caíto Maia, que é um grande case voltado para o segmento de óticas, de óculos diferenciados e tudo, que o Caíto Maia, ele trouxe para o conselho dele franqueados. Então ele tem um conselho rotativo, que de tempos em tempos muda a cadeira, e ele sempre coloca nesse conselho os franqueados. Porque ele traz o quê? Ele trata o franqueado dele não um cliente que ele está prestando serviço, ele trata como sócio. Então essa visão é bacana, requer uma maturidade, que tem a ver com o próximo ponto que a gente vai falar, mas isso é bacana, você trazer para o seu board, para o seu conselho, os franqueados que têm uma melhor performance, isso faz diferença. Eu, quando era franqueado, e aí tinha lojas que tinham uma boa performance, a gente tinha uma comunicação direta com a franqueadora e levava muito feedback, e quando você é um bom franqueado, você tem respaldo para trazer isso. O franqueador não quer sugestão que não faça sentido, que não seja embasada, ou que o franqueado seja um pouco intransigente na comunicação. Agora, quem traz ideia boa, consegue participar de um board, consegue trazer melhoria. Às vezes, uma franqueadora ela faz verticais de outros negócios e dá preferência para esses franqueados que estão na marca. Boticário, por exemplo, ela tem a marca Quem Disse Berenice, e pode ter Quem Disse Berenice e quem tem Boticário. Então, isso é uma forma de privilegiar os seus franqueados. Então, assim, isso pode dar muito errado, mas também quando dá certo, quando dá fit, isso é algo que produz um crescimento exponencial para o negócio. E em relação direta a isso, um erro muito comum, você que está querendo ser franqueador, você que já é franqueador e está querendo expandir o seu negócio, tenha muito cuidado, porque falta algo denominado maturidade empresarial. Então, você como franqueador, você tem que entender que você está visitando uma loja, se você identificou um problema, você tem que respirar fundo, contar 10 segundos e tem que tratar seu franqueado como um cliente, explicar, pegar no braço, dizer, isso aqui está errado, isso aqui está certo, você vai ser cobrado às vezes de noite, feriado, domingo, o franqueado não quer saber, ele acha que a franquia tem que dar resultado de qualquer forma. Então, tem que ter muito trato nesse relacionamento e fazer com que as coisas evoluam, com que as coisas progridam, sem você ser reativo, sem você brigar por brigar, sem passar intransigência no trato. O que eu vejo de problemas, já peguei coisas simples, mas franqueador cobrava o royalties até o dia 10. Aí, isso parece um caso ridículo, mas eu já vi isso acontecer. Até dia 10 de cada mês, o franqueado tinha que pagar um royalties. Uma vez, o dia 10 caiu no sábado, ele mandou o boleto para sexta. E quis obrigar 30 franqueados a pagar o boleto royalties na sexta. Aí ele, mas pera ainda, eu tenho até dia 10. Aí, mas o texto, como não estava muito bem amarrado pelo jurídico, a importância muito grande que você tem essa segurança jurídica, fez com que ele tivesse 40 franqueados putos. Desculpa o termo, vocês podem falar palavrão, mas é bom ter cuidado. Pode falar palavrão pra caralho. Pode falar palavrão pra caramba. Beleza. E nisso, um detalhe, mas aí teve um conflito, porque o que tinha por trás daquilo? O franqueador tinha um problema de fluxo de caixa, e ele quis aproveitar
uma margem do contrato e cobrou um royalties numa data que não era para ter cobrado. Então, esse tipo de problema vai nutrindo a relação, e assim como o casamento, os pequenos problemas vão levando a relação em a declínio. Para uma relação entre franqueado e franqueador, da mesma forma, tem que ter muita maturidade nesse trato. O próximo é não realizam o devido acompanhamento e suporte às unidades franqueadas. Pessoal, franquia é que nem um filho, um bebê que nasce, você tem que dar um acompanhamento mais próximo, tem que monitorar muito de perto, porque os primeiros meses são de muito ajuste, faltando às vezes tem ruptura de produto, às vezes cliente satisfeito, às vezes você abre numa região que a marca não é conhecida, você tem que explicar para o cliente o que é seu produto, o que é que você faz, você tem que treinar, tem que capacitar o time, e conforme as coisas vão acontecendo, o franqueado ele vai achando que ele está assumindo mais o negócio, ele está entendendo mais e às vezes ele vai se distanciando, e é nesse distanciamento que os erros podem começar a acontecer. Quando você vai abrir uma franquia, vai a equipe de expansão, vai consultoria de campo, o franqueador ou alguém do time dele vai muitas vezes, e o franqueado está lá direto, todo mundo acompanhando. Agora o tempo vai passando, o negócio vai entrando no nível um pouco mais flat, um pouco mais estável, e faz com que vai tendo esse distanciamento. Já peguei, por exemplo, acompanhando, fazendo rodada de acompanhamento de franquia, de fazendo visita aí Brasil afora, que o cara tinha mudado o molho da pizza dele. Uma coisa assim, altamente irresponsável. Só peraí. O franqueado mudou a receita da cabeça dele. Mudou porque ele disse que era melhor, os clientes gostavam mais. Então esse tipo de coisa acontece, e você tem uma geladeira da Coca-Cola, aí você bota uma Pepsi. Pessoal, isso pode parecer besteira, mas isso aí pode lascar um contrato que a franqueadora tem com a Coca-Cola a nível nacional. Então tem uma série de coisas que, se não forem acompanhadas, nós, seres humanos, a gente se acomoda por natureza, a gente entra fácil na zona de conforto, e se não tiver o devido acompanhamento, semanal, mensal, trimestral, semestral, de acordo com o seu modelo de acompanhamento que você coloca na sua COF, isso pode lhe trazer problemas. Então, vai investir com franquia, é lindo. Você requer menos investimento e você pode escalar. Mas não esqueça que você tem que pegar um avião e tem que acompanhar essas unidades. Ou um ônibus, né? Ou um ônibus, né? Ou um carro. Tomara que seja um avião igual o Madeiro, né? O Júnior Dantas, que hoje pega um avião. Um avião próprio, né? Deus queira, amigo. Então vamos lá, esses são alguns exemplos de franquias, tá, pessoal? Que nós conhecemos, acompanhamos de perto: Ferrovia, Trevo Açaí, Vignoli, Arezzo, Odonto Center, Febracis, Medical Hair Brasil, Barnes. Isso é só para mostrar para vocês como dos mais variados segmentos: alimentação, clínica, varejo de óculos, clínica dentária, né? Empresa de treinamento, de coach, tá aí o tamanho da Febracis para mostrar como é possível, como é escalável o modelo de franquias. E só antes de passar para as fases principais, vamos rapidinho aqui nas perguntas. O Jonathan, ou é Jonathan, porque eu não sei se está escrito certo. O Silva quer saber, Dudu, quais são os principais cuidados a escolher uma franquia? Quais seriam os 3 principais cuidados, na tua opinião? Na minha opinião, Jonathan, entender como Jonathan, eu vou chamar de Silva, né? Amigo, primeiro cuidado. Eu vou entender que você quer uma franquia para ser franqueado, né? Eu entendi dessa forma. Primeiro, entenda o que está crescendo. Assim, veja uma região de interesse. Normalmente o franqueado ele tem uma região de interesse, né? Um espaço geográfico de uma região, de onde ele mora, algo do tipo. Tem que entender um pouco o que tem de demanda de consumo naquela região, que você não vê empresas que façam isso. Então é bacana, você está no interior, por exemplo, não tem nenhuma loja de chocolates. Aí você tem uma Cacau Show, que pode ser algo, isso aqui pode fazer sentido para a região que eu trabalho. Depois disso, é muito importante saber como é que está o crescimento dessas franquias, como é que elas estão crescendo, como é que está o processo de expansão dela, como é que está a taxa de abertura e mortalidade de lojas. Então tem que pegar franquias que estão crescendo bem em relação a isso. E um terceiro ponto, pesquisando, pegar o contato de franqueados e saber como é que está o desempenho deles. Porque muitas vezes, isso é um ponto importante, eu tenho um recurso, eu quero investir em franquia, sendo que pode ser uma franquia de capa de celular ou uma franquia de alimentação. Você, como franqueado, você pode escolher as duas. O que mais importa é por trás, quem é que está naquela franquia,
quem é o franqueador, quem é o empreendedor que está por trás disso. Isso é uma coisa muito, muito, muito séria que tem que ser bem tratada. Como é que estão os franqueados? Então, por lei, um franqueador tem a obrigação de passar o contato de franqueados para que eles falem como é que está a performance das unidades, para que ele fale se ele está satisfeito, como é o tempo de maturação. E eu procuraria, e eu sei que isso é um pouco, como é que eu posso falar, é um pouco injusto com as franquias novas, mas eu investi, que muitas vezes o franqueado ele tem um perfil um pouco mais conservador. Eu procuraria franquias que têm mais tempo de mercado, então tem pelo menos 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou se tiver pouco tempo, que essas que têm um pouco tempo apresentem o estudo de franqueabilidade e mostrem como faz sentido o modelo de negócio dela, mostra o resultado do DRE de uma unidade já em operação. Então, são alguns cuidados para ver demanda de mercado, modelo de negócio aderente à realidade da região e resultado êxito das unidades abertas. Aí, dentro disso, se for uma franquia de alimentação, de açaí, uma franquia de clínica estética, aí vai depender um pouco da sua capacidade de investimento. Eu posso ter micro franquias a partir de 20, 30 mil reais, como posso ter de 1.800.000 reais daí para cima. Bacana. Nosso amigo Jurandir, que normalmente está por aqui, nos acompanhando também no Aperte o Power. Esse é de casa, até demais. Tá falando aqui, perguntou, Dudu, se existe um padrão de quais são as responsabilidades do franqueador e do franqueado e até onde vai o poder de decisão do franqueador. Ou isso varia, negociável de caso a caso? Bonitinho, né? Aparece ali, tudo eles veio assim, né? O negócio é chique, né? Assim. Amigo. Caramba. Confia, Dudu. E é o nono. Agora que tu tá vendo no nono. Hã? Agora que tu tá vendo isso no nono. A gente acerta depois na reunião de sócios. Tá ouvindo, né, Paulo Vitor? Eu nunca tinha visto, não, isso. Normalmente, o contrato, o pré-contrato e o contrato de franquia, ele já deixa muito claro quais são as atribuições e responsabilidades de ambas as partes. De uma maneira geral, o franqueador ele tem que garantir a cadeia de suprimentos, ele tem que garantir que o produto chegue para o franqueado, ele tem que garantir que a equipe seja treinada, que os manuais sejam entregues de operação, de administrativo, de financeiro, de marketing. Ele tem que garantir tudo isso e a responsabilidade tem que garantir a precificação, tem que garantir toda essa inteligência por trás do negócio, de back-office, e o franqueado tem que garantir a operacionalização do dia a dia, de receber produto, de armazenar, de dar entrada em nota fiscal, de operar, de atender cliente, de acompanhar, fazer uma boa supervisão da loja. Aí tem franqueadoras que permitem que o franqueado decida o produto, a precificação para trabalhar na região. Tem franqueadora que já faz um tabelamento. Tem franqueadora que permite que o franqueado tenha uma participação de marketing um pouco mais efetiva, que ele seja mais ativo e consiga definir algumas estratégias voltadas para isso. Nisso aí, Jurandir, é importante que no contrato esteja muito detalhado quais são as principais atribuições e responsabilidades. Mas, de uma maneira geral, o franqueador garante toda a cadeia de suprimento de entrega de valor até a loja e o franqueado tem que rodar a operação dentro da estratégia de precificação da empresa, dentro da abordagem de atendimento que a empresa demanda. Muitas vezes tem que cumprir até horário de atendimento. Eu estava falando ontem com um cliente que ele era franqueador de uma marca, ele era franqueado de uma marca e deixou de ser. E um dos embrólios, de uns problemas que ele começou a ter com o franqueador, é porque o franqueador, as lojas dele funcionavam até 5 horas da tarde do domingo. Sendo que esse franqueado, que ele foi o primeiro franqueado da marca, ele abriu numa região que o domingo à noite era extremamente animado. E o franqueador não deixava ele abrir domingo à noite. Então isso aconteceu um problema assim, rapaz, eu tô querendo faturar, vou te dar arroz, não vai dar. Aí sim, o franqueador reclamando, não dá não, porque aí o pessoal vai começar a querer que minha loja também abra, na minha loja não tem movimento. Então, essas atribuições e responsabilidades têm que ficar muito bem alinhadas. Agora, isso está diretamente relacionado com o nível de maturidade. Se o seu negócio no começo, tem uma série de coisas que você vai descobrindo, é tipo jogar o oco. Você vai descobrindo conforme vai acontecendo dia a dia. Quanto mais você vai pegando, você vai crescendo como franquia, você vai tendo mais corpo, você vai tendo mais unidades, você vai ver que, como é que eu posso falar? Existem políticas muito mais definidas, não tem muito mais espaço para, eu quero fazer isso, eu quero te cobrar aquilo. Agora, de uma maneira geral, pelo menos no pré-contrato, no contrato, tem que ficar muito assertivo a atribuições e responsabilidades de ambas as partes. Bacana. Voltando, rapaz, pessoal, tocando barquinho, temos aqui alguns questionamentos chave. Se você é empreendedor e quer
expandir o seu negócio por meio de um modelo de franquias, preste atenção a essas perguntas. Se a sua marca transmite credibilidade para os seus clientes. Se sua marca não tem credibilidade, às vezes com uma unidade só, como é que você vai pensar em escalar que outras pessoas vão assumir esse risco de querer ter uma marca sem credibilidade? Então a credibilidade já pode ser trabalhada ali na sua região, no seu bairro, mas algo que já chancele, que traga uma chancela para o seu modelo de franquia. O seu produto possui características que o diferenciam da concorrência. Isso é importantíssimo, pessoal. Vamos lá, se eu quero colocar uma franquia de hambúrguer, por que eu tenho a opção A, a opção B, e a opção C que sou eu? Por que o cara vai me escolher tendo outras franquias também? Então é importante ter esse cuidado. O seu produto ele possui características adaptáveis a diferentes localidades e cultura. Então, o que você vai fazer? Que tipo de modelo adaptável você vai ter para conseguir entregar independente do local? Pô, a gente tem aí o McDonald's, a gigante como é, e consegue fazer essa adaptação, né? De carne de vaca na Índia, esses cuidados que vão se tendo no dia a dia, você tem que ter essa adaptabilidade. A gente tem um exemplo que os positivos, a gente fala os nomes. O Barnes, me corrija se eu estiver errado, Dudu, fez o Bomba Burger, não foi em Teresina, e foi um sucesso. Quem é de Teresina aí sabe que das melhores comidas de Teresina é o tal da Bomba, que é um pão delícia frito, digamos assim. E lá, e para a região, infelizmente não tem aqui em Fortaleza, não sei porquê, até deu ideia, trazer para cá o Bomba Burger. Se alguém quiser fazer uma franquia de Bomba Burger, fala com a gente de Bomba, que a gente faz dar certo. E, por exemplo, para lá ele lançou o burger do Bomba Burger. Então é o burger que é a carne no meio e em cima e embaixo é cortado a bomba. Então já aqui no Ceará, que a gente conhece mais a tapioca, ele lançou o burger de tapioca, assim como o burger de pastel. Então você vai sempre trazendo, você tem que ter o escopo do seu produto, que ele é padrão, mas também atrelado a ele, você pode fazer variações a depender da região. Eu tenho um franqueado que tem loja no Maranhão e lá a loja tem em Cajuína, por exemplo. Cajuína não é tão comum aqui no Ceará, em São Paulo, mas para lá a região pede, então isso faz diferença. Bacana. Outro ponto importante, pessoal, é que seu produto, ele foi testado. O valor que você imagina, porque lá, há pouco tempo atrás, a gente perguntou o quê? Se o seu produto, se o seu negócio tem características que o diferencia da concorrência. Só que tem uma armadilha aqui que o empreendedor muitas vezes acha que teve uma puta ideia, que o negócio dele tem um grande diferencial e na prática isso não se mostra, né? Então, como você vai testar? Como você tem validado esse modelo de produto? É de fato um diferencial que você tem? Então, coloca o teu produto à prova. Tá? Outro ponto, há uma padronização dos produtos, o Eduardo já falou disso, é importantíssimo. Tem cliente, pessoal, e a gente vê muito isso em pesquisa de satisfação, que é engraçado, né? Por mais que seja subjetivo, se você pega, às vezes, o restaurante, a franquia A e a franquia B, da mesma unidade de negócio, do mesmo modelo de negócio, na franquia A estão reclamando que vem muito molho e na B não vai molho nenhum. Aí você tem que ter o cuidado o molho não vai ser na mão, vai ter uma pistola, né? Como é o nome do... É molheira que chama pistola mesmo, para poder colocar, né? Eu chamo pistola mesmo. Que no Fome de Poder do McDonald's tem um momento muito bacana, se você não assistiu esse filme, assista, dele desenhando o processo, desenhando o modelo, ele fala, são 3 tiros de molho, não deixa passar. Mas por quê? Porque isso é a padronização que vai garantir que da franquia 1 à franquia 1000, o modelo entregue seja o mesmo. O seu cliente tem a mesma qualidade desse produto que já foi validado um dia por você. Outro ponto, estude, seja cético nesse momento, traga dados para a decisão. Se a relação de investimento e retorno é equilibrada para o franqueado. É importante ter esse cuidado, né, Dudu? Porque muitas vezes o cara pensa que o negócio é maravilhoso e a primeira unidade é maravilhosa, mas aí quando coloca quando coloca os royalties, quando coloca fundo de propaganda, pode não ser tão atrativo assim. Muitas vezes eu estou falando de uma diferença já de 7% no resultado final. Né? Então tem que ter cuidado para não virar uma armadilha. Né? Exatamente. Até porque, uma dica, investimento investimento em franquia não é investimento em renda fixa. Não é investimento, não tem fórmula secreta de sucesso. É um investimento, tem risco. Todo investimento tem risco. Agora, todo investimento a gente tem que cruzar risco, retorno e liquidez. Então, se você tem um modelo de franquia que ele tem um payback é o tempo máximo, é o tempo médio que você vai retornar todo o investimento feito. É difícil você trabalhar um modelo de franquia que tem um payback acima de 36 meses. Então, a gente tem que trabalhar isso. Também
a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes a gente faz a conta do payback pela primeira unidade. Sendo que a primeira unidade é numa cidade que a marca foi logo conhecida, que teve uma aderência gigantesca, que a loja se pagou em 9 meses. Eu tenho um cliente nosso, segmento que trabalha pelo modelo de franquia, que a primeira unidade dele se pagou em 12 meses. Agora, quando você vai ao modelo, você tem que pensar um tempo de aderência, um escalonamento de crescimento, demora um pouco para alcançar o ponto de equilíbrio. Tem uma série de coisas que podem acontecer que eu não posso prometer um retorno em 12, 14, 18 meses. Então tem que ter uma inteligência para que faça sentido, porque se não for, eu garanto a você, vai dar um ano e meio, não vai dar resultado, o franqueado vai bater na porta e vai dizer que você vendeu sonho, que você vendeu fantasia. Então essa relação de investimento, de risco, de retorno, tem que estar muito bem levantada. A próxima fala, você até acabou englobando já, Dudu, na sua resposta, e fala disso, se o tempo de retorno é atraente para o franqueado. Isso é uma coisa que muda muito do segmento, do modelo de operação. Eu posso ter o mesmo cliente que é uma hamburgueria, uma pizzaria com modelos diferentes. Nós temos aí o Vignoli, que tem a loja maior, tem o Vignoli Express, que já é um modelo mais de shopping. Isso. E para cada uma vai ter modelos, investimentos diferentes, tempo de retorno diferente, mas para o franqueador é muito importante deixar claro para o franqueado qual é essa expectativa. E para você que é franqueador, que quer franquear seu negócio, tem uma dica que é bacana. O franqueado profissional, o franqueado que ele tem, que é um empresário, que ele tem experiência, ele vê muito mais a relação investimento e retorno do que separadamente o investimento. Porque se é um negócio que vai custar 300 mil reais, mas vai ter um retorno em 12 meses, é uma coisa. Agora, se vai custar 1 milhão de reais, mas vai ter um retorno em 6 meses, é outra coisa. Então, muito mais importante do que uma análise nua e crua de qual é o investimento, qual o CAPEX total necessário, é fazer uma relação de quanto é que é investido e qual o tempo médio de retorno. Porque quando é feita essa análise, e depois que a gente alcança o tempo médio de retorno, o payback se realiza, o franqueado continua com ativo, continua dando resultado, ele continua colhendo frutos, colhendo distribuição de lucros do negócio, e ele já pagou, ele já teve o retorno dele, e às vezes com aquele retorno ele vai montar uma segunda unidade, uma terceira filial. Então isso muitas vezes acontece. Então esse payback médio de retorno, ele tem que ser muito bem calculado e saber que a gente tem que simular cenários. Faz um cenário otimista, faz um cenário mais realista, faz um cenário mais conservador, e realmente para que a gente surpreenda positivamente e não frustre o franqueado nessa expansão. Outro ponto, o produto vendido, ele segue alguma tendência de mercado. Então, um cara que, acho que o Paulo Vitor já falou, igual ao Pert Power da síndrome da paleta, né? Que foi uma grande tendência, o cara quis franquear, mas beleza, segue uma tendência, mas tem a tendência de subida e depois pode ter uma tendência de redução. Né? Eu, com os clientes que a gente tem diretamente, eu sempre falo, a gente tem que ter muito cuidado com tendência de mercado. Tem coisa que vem e vai ter um ciclo de vida realmente curto. Eu sempre tenho a preferência por trabalhar por produtos que têm um apelo comercial forte. Então, no ramo de alimentação, vamos trabalhar com hambúrguer, que é uma coisa que todo mundo gosta. Vamos trabalhar com pizza, pastel, quem é que não gosta de pastel? Eu vou trabalhar uma loja de varejo, vamos trabalhar produtos que já tem uma aceitação de mercado. Não vamos tentar fazer uma matemática de foguete, trazer algo que ninguém conhece. Porque coisa que as pessoas não conhecem são 2 trabalhos. Fazer com que elas conheçam, fazer com que elas comprem, fazer com que elas sejam consumidores recorrentes. Então isso é um pouco complicado de fazer. E muitas vezes, e principalmente, o que mais faz o diferencial são produtos de apelo comercial, que tem uma boa gestão e acompanhamento, de garantir padronização, de garantir um bom atendimento, uma boa abordagem, um marketing comercial agressivo para fazer com que as coisas se destaquem. Não acreditem em tendência. Aí é um pouco de perfil. Deixe a tendência se provar, ou então assuma a tendência como risco, se realmente a relação risco-retorno você for totalmente gerenciado. Se a gente pensar por outro lado, esse é um si gigantesco, se a paleta tivesse vindo para ficar, muito possivelmente os primeiros a investir, os primeiros desbravadores que acreditaram nisso, poderiam ser os homens mais ricos. Mas foi uma tendência que não se provou. Então, na prática, a gente não consegue dar a garantia que isso vai dar retorno no médio e longo prazo. E o retorno ele tem muito mais relação com a gestão e acompanhamento feito por trás disso do que apenas o produto. Então, a gente tem que ter muito cuidado
de não franquear um produto. A gente tem que franquear um modelo de negócio, e não um produto separadamente. Anota isso aí, viu, pessoal? É importante. Há uma estrutura de suporte para com o franqueado, ou seja, você está garantindo para alguém que vai vender um modelo de negócio, um know-how para ele, mas você tem uma estrutura de suporte e não se engane. Isso demanda uma energia e um foco absurdos do franqueador. Não é um passe de mágica, pessoal. Não é simplesmente o cara pagar a sua taxa de franquia, assinar a circular de oferta de franquia e começar a operar magicamente, a coisa vai acontecer. É necessário ter uma estrutura de suporte que garanta a satisfação e a operação do seu negócio lá na ponta, né, do que foi pensado. Até porque o franqueado, você que é franqueador, tem que entender a cabeça do seu franqueado. Se ele quisesse construir um negócio por conta própria, se ele quisesse assumir mais riscos e tudo, ele empreendia sozinho. Então, se ele escolhe uma franquia, ele está escolhendo um negócio que é um pouco mais seguro, que tem um modelo, que tem um produto que já foi testado e validado pelo mercado, que já tem uma aceitação, que já tem um histórico de acertos e erros, que tem uma série de coisas que façam com que essa decisão seja um pouco mais segura. Não é garantia de sucesso, mas é uma validação de acontecimentos pregressos e um reconhecimento do mercado de interesse. Então, esse é um ponto muito importante para ser considerado. O franqueado espera por isso. E a gente não pode subestimar essa estruturação, esse back-office, esse acompanhamento e essa validação de produto perante o mercado. E o último ponto desses questionamentos é se você tem uma gestão de análise de resultados. Como a gente falou, você tem que ter o suporte, mas você tem que garantir que o resultado está acontecendo na ponta. Garantir no sentido de estar olhando, né? Tem uma série de outros fatores, mas alguém tem que olhar para os números do franqueado, então nossos clientes, empresas que nós somos sócios, a gente olha também o resultado da franquia, não só da franqueadora. Pô, como é que loja tal performou, quanto é que ela vendeu, quanto é que ela deu de lucro, porque em cima disso a gente faz estratégias novas de compras, estratégias novas de promocionamento para aquela praça, uma série de decisões são tomadas porque tem alguém olhando os resultados. Até porque, uma coisa que eu garanto, você vai expandir seu negócio por franquia, a primeira coisa, tudo que der errado no seu negócio, a primeira coisa, o franqueado, é muito mais fácil o franqueado apontar o dedo e dizer que a culpa é do franqueador. O que eu já vi de franqueado que reclamava que não conseguia tirar dinheiro da loja, dinheiro da empresa, e quando a gente vai ver, a empresa ela não negociou bem taxa de cartão de crédito, ela não controlou o CMV, os desperdícios eram gigantescos, uma série de coisas que aconteciam e o cara não via, e muitas vezes o cara não trabalhava com gestão, o cara era funcionário público e não tinha essa veia do empreendedorismo, o cara era profissional liberal, trabalhava com coisa totalmente diferente, que ele não sabia o que era um DRE, não sabia fazer um acompanhamento de fluxo de caixa, não sabia o que é ticket médio muitas vezes, e quando eu faço esse acompanhamento mais próximo, eu consigo mostrar, ó, isso aqui tá dando problema por isso, ó, tua venda tá caindo, mas os produtos de curva A tá faltando, faz tempo que tu não pede, tá tendo ruptura, tem uma série de coisas que a gente tem que ajudar. Até porque quando as coisas começam a dar errado, a primeira coisa que o franqueado faz, ele para de fazer o monitoramento dos números. E quando as coisas estão ruins, por natureza, a gente quer se esconder do ruim, né? A gente não quer ver. É muito mais fácil reclamar de vizinho, reclamar do proprietário da loja, reclamar do franqueado, reclamar do cliente que não está disposto a pagar um pouco mais. Uma série de coisas acontece e uma estrutura de análise de resultado é um painel de avião. Ninguém aqui voa sem saber quanto é que tem de gasolina, como é que está a altitude, como é que está todos os indicadores, se os sensores estão funcionando. Então, isso eles são termômetros não para encontrar culpados, mas para ajudar a identificar dificuldades e, em cima das dificuldades, a gente conseguir direcionar soluções. Então, isso ajuda muito a resolver na prática problemas e fazer com que a franquia consiga ter seu crescimento sustentável. Show. E, pessoal, seguinte, esse é um tema muito bacana, muito gostoso de conversar. A gente está falando de crescimento. Ó, síndrome da paleta mexicana, Paulo Vitor. Outro ali falou que a tendência agora é o frango frito. Isso aí é um movimento. Sabe por quê? O KFC foi para o Brasil, veio para o Brasil, as filas gigantescas, é uma marca que tem mais de 40, 50 anos. Aí tem gente que pensa, frango frito é fácil, vê essa marca americana, vem para cá. E, pô, quem aqui não gosta de frango frito? O frango é barato, deve ter uma margem alta. E vou fazer isso também. Eu vou copiar esse modelo de negócio. Aí bota vários e erra besteira e começa a dar errado e às vezes não respeita o Coronel Sanders, né?
Perfeito. E aí, pessoal, entra um ponto agora, tá? Eu quero que todo mundo preste atenção. Esse é o primeiro momento desse Aperte o Power sobre expansão. A gente vai fazer um segundo Aperte o Power desse mesmo tema para falar do passo a passo para você franquear. Se você assistiu até aqui, se você identificou que o seu negócio pode ser franqueável, se você tem interesse em saber mais, se prepara que a gente vai fazer um conteúdo para explicar o passo a passo, detalhadamente, o que você tem que fazer para franquear o seu negócio. Tá bom? Me dá slide, por favor. Me dá slide, por favor. Né? Quem assistiu até agora, pessoal, sabe que o Aperte Power nós temos um segredo, que é a nossa senha. Essa é a senha que você utiliza para abrir o arquivo que a gente manda para o nosso grupo no Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, corre para lá que esse material vai ser disponibilizado nesse grupo, tá bom? Então, a nossa senha de hoje é com caps lock, tudo maiúsculo, quero expandir. É a senha que você vai colocar no arquivo, quero expandir sem espaço, em maiúsculo, e vai garantir que você consiga ter acesso a esse arquivo, tá bom? Meu irmão, a gente vai fazer mais um momento para explicar o passo a passo. Se for o caso, Dona Carla, do jurídico ali, nossa advogada, mãe da Leona, Isso. também participa para explicar os detalhes e os trâmites jurídicos. Pessoal, não percam, que aqui hoje, desculpa te cortar, a gente falou das principais vantagens para expandir através de franquia. A gente falou dos principais cuidados, dos principais erros que acontecem nas franquias. A gente falou de quais são os principais pontos para saber se o negócio tem aderência para ser franqueável ou não. E para quem tem interesse, para quem gostou e quiser compartilhar para mais pessoas para acompanhar o próximo momento, a gente vai focar e vamos detalhar bem. Isso é um trabalho denso. E aí tem mais de 10 anos de experiência, vários consultores envolvidos que a gente montou esse portfólio. Muito resultado prático, comprovado. Muita hora de voo voltado para isso. A gente montou um modelo que a gente acredita que, se hoje a gente fosse investir o nosso dinheiro, seria o modelo de crescimento, de expansão, o passo a passo que a gente faria através do modelo de franquias. Então, meu irmão, a casa é sua. Por favor, apareça mais. Nossa, você é o CEO, né? Você que manda. Você obrigado. fala, a gente tá. Eu mandei uma matéria. Tu viu o salário dos CEOs? Eu vi. A gente tem que conversar de um reajuste. Eu abri, aí depois que eu vi, eu pedi que não li. Galera, muito obrigado por mais um dia de Aperte o Power. No Aperte o Power 10 a gente vai falar de como expandir no detalhe o passo a passo para franquear. Eduardo Baiman esteve com a gente hoje. Eu sou o Wilson Sá, um dos sócios da PWR. Não deixa de entrar no nosso canal do Telegram, não deixa de se inscrever no nosso YouTube e conta com a gente, pessoal. Quem tiver dúvida, procura a gente nos nossos perfis pessoais, que a gente bate um papo, troca uma ideia. E muito dia. Obrigado. Bom dia. Foi um prazer estar com vocês. Valeu, galera.